Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 11 de setembro e a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos do 6 até o 11. Aconteceu num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele levantou-se e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós temos Jesus realizando a cura no sábado. Para aqueles fariseus, doutores da lei que estavam cegos, não poderia ser feito o bem. Não poderia ser feito o bem em um sábado. Sábado era o dia que a pessoa não pode fazer nada. Tinha a quantidade de passos contados, a comida tinha que ser feita antes, não poderia fazer nada. Mas era uma hipocrisia muito grande, porque muitos deles não viviam isso. Não viviam. Uma vez um senhor que trabalhava comigo, eu tive alguns que trabalhavam comigo que pertenciam à igreja adventista do sétimo dia, que mistura o judaísmo com o cristianismo. Eles seguem algumas leis do Antigo Testamento e também são cristãos, vamos dizer assim. Mas a respeito de comer carne de porco. Veio uma linguiça uma vez na marmita do rapaz e aquela linguiça era de carne de porco. Eu percebi que ele comeu e depois também jogou fora alguns pedaços. Mas é uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia muito grande. Querem colocar acima a lei, acima do que é o certo. Vocês estão entendendo? A lei aqui ela está suplantando, passando por cima do que é o certo a ser feito. Então, por exemplo, se o seu filho está passando mal, ele não pode passar mal no sábado. Vocês estão entendendo como que isso é uma situação triste e que às vezes nós também temos que olhar dentro do catolicismo e ver se nós não estamos fazendo isso. Passando, vamos dizer assim, o que é o mais importante se tornando contrário do que aquilo que é supérfluo. O mais importante é amar a Deus
sobre todas as coisas e o próximo. Deus é amor, misericórdia e justiça. Ele conhece o nosso coração, se realmente nós nos convertemos de verdade ou se nós nos convertemos só de boca. Porque isso daqui também é algo que é importante. A conversão. A conversão ela é verdadeira ou é hipocrisia? É isso que Jesus coloca também diante disso. Aqueles fariseus não eram convertidos verdadeiramente, eles não viviam o que eles estavam falando. Então, a primeira coisa, eu preciso buscar e pedir a Deus as virtudes que nos santificam. Aí fica muito mais claro tudo. Eu quero trazer hoje uma situação que às vezes as pessoas não estão entendendo. Deixa eu pegar aqui até o livro, que eu vou falar também a respeito dele. Existe, meus irmãos, existe um trabalho de infiltração dentro da igreja. Nós já falamos isso daqui claramente, e o Bernardo Kister fez um post no Instagram dele. Eu também quero trazer aqui. Olha para vocês verem como que as coisas são e que às vezes nós não temos esse conhecimento dentro da igreja. O comunismo, ele infiltrou muitos e muitos padres ou nos seminários para que se tornassem padres, para tentar derrubar a igreja por dentro. Por dentro. A infiltração na igreja católica ela começa no século XIX com a maçonaria, mas também o comunismo trabalhou muito nessa infiltração. O anti-apóstolo que tentou sabotar a igreja católica. Essa aqui é a postagem do Bernardo. Nos anos de 1960, uma enfermeira francesa caminhava para o trabalho quando de repente se deparou com um homem quase sem vida no meio da rua. Como uma boa profissional, ela chama ajuda e leva o homem e seus pertences para que era uma modesta pasta, para o hospital. Poucas horas depois, mesmo com todo esforço da equipe médica, o homem veio a falecer. E como ele não tinha identificação, a enfermeira resolveu abrir a pasta preta que ele carregava. Mas ela não imaginava o que iria encontrar lá dentro. Prestem atenção. Em meio a pilhas e mais pilhas de documentos, finalmente encontrou um cartão de identificação onde estava escrito AA 1025. Confusa com aquelas estranhas siglas, a enfermeira decidiu investigar mais a fundo. Qual não foi a sua resposta quando, após longa investigação, descobriu-se que aquela sigla representava Anti-Apóstolo 1025, em português, anti-apóstolo. Aquele homem que ela inocentemente socorreu, na verdade, era um agente soviético infiltrado na Igreja Católica pelo comunismo. O objetivo dele era destruir a Igreja por dentro, difundindo ensinamentos errados e acabando com a fé de seminaristas. E por que 1025? Porque antes dele já haviam outros 1024 agentes infiltrados na igreja. Esse relato é verdadeiro e foi registrado no livro AA 1025, Memórias da Infiltração na Igreja, da enfermeira Maria Carré, a própria enfermeira que socorreu o agente. Então,
esse livro aqui também é um outro livro que prova que houve uma infiltração na Igreja Católica. Infiltrados, do Dr. Taylor Marshall. Eu já li, é um livro muito duro, um livro muito difícil, porque a gente começa a passar a ver as coisas de outra forma quando nós lemos esse livro, e você precisa ser muito bem fundado no catolicismo para poder ler. Se você não é um católico muito convicto, não leia, tá? Então, meus irmãos, existe essa infiltração. E daí, quando nós percebemos, nós vemos que ela tem muito a ver também com a teologia da libertação, que é o que nós temos aqui no Brasil. E aí nós começamos a compreender como que a igreja saiu daquele caminho da retidão e começou a pular para fora com esse progressismo. É por conta disso. É por conta disso. Nós não podemos deixar de ser católicos. Nós não podemos deixar de defender a fé católica. O que nós temos que fazer agora é, diante de um cenário de crise, lutar pela igreja. Assim como planejaram colocar homens dentro da igreja para tentar fazer uma derrubada da igreja por parte de dentro, nós agora, católicos convictos, temos que lutar para fazer a limpeza da igreja, tirar os hereges e deixar os verdadeiros católicos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!